quero convidá-los, queridos, a abrirem as suas Bíblias no texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículos de número 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amados, muitos querem ver e saber sobre Jesus, e até mesmo se escondem para, entre aspas, espiar Cristo, sem almejar ter um compromisso com Ele. No entanto, amados, se esquecem de que Jesus, Ele vê as pessoas, mesmo que você pense que Ele não está te vendo, que Ele não está te observando, Ele está vendo, mesmo que vocês se escondam da face do Senhor. Talvez entre essas pessoas que querem saber um pouco mais sobre Jesus, mas têm se escondido, assim como Zaqueu, você seja uma delas. Contudo, assim como Cristo tinha uma mensagem transformadora para Zaqueu, Ele também tem uma mensagem especial para você nesse momento. Cristo quer encontrá-lo para redimir a sua vida do inferno eterno, resgatá-lo do inferno eterno. Trata-se de um encontro redentivo. As palavras redimir, redenção e redentiva têm um sentido especial dentro do contexto teológico cristão. Encontramos esse conceito de redenção, abro aspas, redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno, fecha aspas. Rubens Cartacho, em seu blog, define o termo redentivo em seus correlatos nessas palavras, abro aspas: o homem está irremediavelmente perdido e separado do Criador, sem propósito e vida em decorrência da sua rebelião deliberada. Assim, é o próprio Deus que vem ao seu encontro e providencia a redenção. Recebê-la e desfrutá-la é a maneira mais sábia de viver a vida, fecho aspas. Amados, é sobre esse encontro redentivo que eu desejo expor aos vossos corações nessa noite. A primeira coisa que nós podemos destacar a respeito de um encontro redentivo é que Jesus te conhece, ou Jesus lhe conhece melhor do que você imagina. Jesus lhe conhece melhor do que você imagina. Observe que Jesus chamou Zaqueu pelo nome, mesmo nunca tendo visto Zaqueu, mas como Deus,
ele simplesmente criou Zaqueu no interior do ventre da sua mãe de uma maneira assombrosamente maravilhosa, e em seu livro escreveu todos os seus dias sem que nenhum deles ainda houvesse. No entanto, Jesus, como Deus, ele conhecia Zaqueu, mas como homem ele não conhecia. Ele nunca ouvira, talvez, falar de Zaqueu, ele nunca tinha visto Zaqueu na sua frente, porque Zaqueu não o conhecia e tentou conhecê-lo. Só chamamos alguém pelo nome quando nós conhecemos essa pessoa. E Jesus conhecia o interior do coração de Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu mais do que ele próprio. Jesus não somente conhecia o nome, mas conhecia a vida de Zaqueu, conhecia os seus sentimentos, conhecia as suas emoções, conhecia as suas dores, seus enfrentamentos, conhecia, querido, os seus sofrimentos, assim como conhecia a vida toda daquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, quando ele teve aquele encontro com a mulher samaritana. Ele conhecia, Jesus conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe ipsis literis cada passo, cada vírgula da nossa vida. Ele conhece você mais do que você pensa. Assim também Jesus, como Deus, conhecia o mais profundo do ser desses personagens. Ele também conhece a sua história, ele conhece as suas tristezas, ele conhece os seus sofrimentos, os seus enfrentamentos, as suas alegrias, as suas paixões, enfim, principalmente, ele conhece o vazio existencial que há no seu coração, causado pelo pecado que o separa de Deus. Mas uma outra coisa que nós podemos destacar no texto, nós vemos ali que no versículo 5, né, do texto em apreço, nós vemos isto, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, ou seja, ele conhecia Zaqueu. Outra coisa no versículo 7, quando lá no versículo 7 diz assim, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava com homem pecador. Outra coisa que nós precisamos destacar, Jesus lhe ama do jeito que você é. Jesus lhe ama do jeito que você é. Houve uma murmuração pelo fato de Jesus ter se hospedado com o homem pecador. Aquele não era filho de Abraão, segundo aquele povo, porque ele era ladrão, ele é um homem corrupto. Ele era cobrador de impostos, mas ele não só cobrava impostos, ele cobrava mais daquilo que se deveria cobrar, e enchia assim os seus bolsos com aquilo que sobejava nos seus cofres. Portanto, meus irmãos, o amor de Cristo é incondicional. Ele não vê você como os outros lhe veem, independente de quem ou o que você é. O povo abominava Zaqueu por ser um cobrador de impostos e ladrão. Aquelas pessoas viam Zaqueu com ódio e rejeição em seu coração. Jesus, no entanto, via Zaqueu com os olhos de amor, alguém que precisava ser redimido, resgatado. Amados, às vezes você entrou nessa noite e você conhece os seus caminhos, você sabe que você é pecador, você conhece os seus maus pensamentos, você conhece as suas ações malignas, você conhece o seu olhar maligno, você conhece as suas palavras malignas. Portanto, Deus conhece o seu coração e você pode até dizer que você não é digno de Cristo, mas Jesus vê você com amor. É isso que eu quero destacar nessa noite. Assim, Jesus poderia ter passado por debaixo daquele sicômoro e nem dado atenção a Zaqueu pela fama que ele tinha, por aquilo que ele era. Às vezes nós começamos a escolher quem vai ser membro da igreja. Não, eu queria que fosse aquele camarada lá, nossa, que pessoa boa, de caráter maravilhoso. Oh, mas aquele bandido que saiu da cadeia agora, aquele
malandro, safado, eu não gostaria que ele fosse membro da minha igreja, não. Era assim que pensavam os judeus naquele tempo. Eles não queriam ter relacionamento com uma pessoa que vivia nos escombros do pecado. Mas Jesus conhecia os escombros do pecado de Zaqueu e, no entanto, o amou. Assim como ele também, ele está falando ao teu coração nessa noite, mesmo que você viva no mais profundo pecado, ele ama você e quer restaurar a sua vida. Porque Jesus ama. Jesus ama você não como as pessoas que veem você. Às vezes as pessoas te rejeitam, e você sabe de alguma rejeição que você está sofrendo, talvez no seio da família, dentro do trabalho, lá na escola, no lugar onde que você está inserido. No entanto, Jesus, ele quer transformar a sua vida. Jesus via Zaqueu com olhos de amor, alguém que precisava ser resgatado. A mensagem de Cristo aqui é que Deus se interessa pela sua vida, por mais suja que ela possa ser, pois foi por isso que ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para redimir a todos que o receberem como seu Senhor e Salvador. Mas voltem ao versículo 5. No versículo 5 nós vemos assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Sabe por que Jesus tem pressa em abençoar você? Sabe por que Jesus olha para você com olhos de amor e quer resgatar você da perdição? É porque você, sem Cristo, está correndo grave perigo. A palavra de Deus diz que nós vivemos sob a ira de Deus, devido à escravização pelo pecado. A nossa passagem nesse mundo, ela é breve, por isso precisamos apressadamente receber a bênção que Deus tem para nós, o presente da vida eterna garantido por Cristo na glória, através do seu sacrifício vicário. Você tem que abrir os seus olhos imediatamente e agarrar a salvação que Deus lhe oferece, antes que os seus olhos fechem para esse mundo e já não haja outra oportunidade de você ter um encontro pessoal com Jesus, e assim você descer ao inferno. Por isso que Deus quer que apressadamente você recorra a Ele, abra o seu coração para Ele, entregue a sua vida a Ele, tenha um envolvimento com Ele, faça um compromisso com Ele, para que a sua vida possa ser salva, e assim você herdar a vida eterna. Seja astuto, rapidamente desça do seu orgulho e sua prepotência para o encontro redentivo com o Mestre, a fim de receber a bênção da salvação. Mas um quarto lugar, ninguém resiste ao chamado irresistível de Cristo. Olha o versículo 6. Ele desceu o quê? A toda pressa, e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa. Quando Jesus chama o homem, este não resiste a tão grande benevolência em receber tão maravilhoso, e recebe tão maravilhoso presente. Amados, isso é um fato inegável. Nós presbiterianos, nós cremos na chamada irresistível. Quando Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo, Ele, então, no presente tempo, Ele envia os seus mensageiros a pregar o evangelho, as boas novas de salvação. E naqueles a quem o Espírito Santo age, ele é aberto os seus ouvidos, é aberto os seus olhos, para que eles possam então receber a salvação e responder a Cristo Jesus, ao chamado da salvação. Só que essa resposta é muito positiva, é irresistível. Nós podemos tomar, por exemplo, a questão de Lázaro, quando Lázaro morreu.
Jesus foi avisado, ele estava longe da cidade onde que Lázaro esteve, ele ouviu dizer, chegou um recado para ele, que Lázaro estava gravemente enfermo e que ele pudesse descer para lá. E ele se demorou um pouco mais naquela cidade, Lázaro morreu, e quando Lázaro chegou na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias, e segundo o texto, o seu corpo já cheirava mal, estava em decomposição. Quando Jesus chega à porta daquele túmulo, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Vocês acham que Lázaro, simplesmente por estar em decomposição, ouviu a palavra de Deus, sem que houvesse uma atuação do Espírito Santo na sua vida? Lógico que não. Todo o seu corpo foi refeito. Tudo aquilo que estava apodrecido veio a se tornar novamente carne limpa. Todo o seu cérebro, que já havia se tornado uma gelatina, estava já se derretendo, voltou ao seu lugar perfeitamente por uma obra de Deus. E quando isto aconteceu, Lázaro irresistivelmente então atende ao chamado de Cristo, porque houve uma operação primária nele. Deus operou no seu corpo para restaurar todo o seu corpo como estava antes da morte, para que ele pudesse então atender ao chamado. E quando Deus restaura a nossa mente, ela faz santa, então nós temos um desejo irresistível de ir até Jesus. É como se você tivesse passado alguns dias com fome e chegasse diante de uma mesa de um banquete farto. É um chamado irresistível para comer, você não resiste. Aqueles que gostam de doce não são capazes de emagrecer como eu, e então você não resiste àquele doce, você acaba comendo. A irresistibilidade, o chamado de Deus, você não resiste. Você vem, e vem não por obrigação, não por força, não por violência, mas vem com prazer e com alegria. Porque é assim que acontece com o coração do homem. Ele não resiste, mas desce depressa, porque o Espírito Santo torna o seu coração humilde para reconhecer o seu estado de miséria espiritual. Ele não resiste, mas desce depressa, lançando para longe o seu espírito de covardia, para dizer: eis-me aqui um pecador. Ele não resiste, mas desce depressa em obediência ao Senhor do universo, com a alegria indizível ao seu coração. O Evangelho só funciona para aqueles humildes de coração que têm os seus corações quebrantados pelo poder do verdadeiro Deus. Ainda há quinto ponto desse encontro redentivo, que há júbilo no coração de quem obedece ao chamado. Ainda no versículo 6, diz assim: ele desceu a toda pressa e recebeu de que forma? Com alegria. O desejo de Cristo não é de encontrá-lo numa esquina da vida, mas sim entrar em seu lar. Este era o desejo de Jesus para Zaqueu, mas não era o desejo daqueles que conhecia os atos corruptos de Zaqueu. Os homens que murmuravam a respeito daquilo que Zaqueu era, e eles não gostariam que Jesus entrasse no lar de Zaqueu, porque era um lar corrupto. Entrar no lar de alguém naquela época era sinal de aceitação. Em outras palavras, na mente dos judeus, Jesus estava aceitando Zaqueu da forma que ele era. Não, Jesus não estava aceitando Zaqueu da forma que ele era. Estava aceitando Zaqueu para ser transformado do que era, para ter uma nova vida, uma nova chance, uma oportunidade. Há pessoas, meus irmãos, que não nos aceitam, ou quando nos aceitam, é só por interesse. Jesus não esconde o seu amor por você. Ele quer ser seu companheiro, ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu parceiro, mas ele quer, acima de tudo, transformar a sua vida, como esse foi o objetivo de Zaqueu, para com Zaqueu. Porque quando Zaqueu
desce da árvore, ele já desce com alegria no seu coração para receber Jesus. O Espírito já estava atuando no coração de Zaqueu para que houvesse salvação naquela vida. Não importa quem você seja ou onde você habita, Jesus quer entrar em sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, desde o seu cônjuge, seus filhos, amigos, parentes, etc. Ele quer mudar os rumos da sua história para que você alcance o sucesso que a certeza da salvação nos traz. A mesma alegria que inundou o coração de Zaqueu pode inundar o seu coração. Independente das circunstâncias, essa alegria, ela dura para sempre. Em sexto lugar, diz assim, onde Jesus entra, há transformações. A transformação, versículo 8 diz assim, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O homem transformado por Jesus põe em ordem as coisas que se encontram fora de lugar na sua vida. Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um usurpador do dinheiro público, ele não cobrava o imposto, ele cobrava mais que o imposto para poder se enriquecer. Amados, há um reconhecimento do pecado que avilta, que desonra a Deus. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós somos despertados em nosso coração para o nosso pecado e começamos então a entristecermos-nos por causa do pecado que cometemos, que desonra, que avilta a Deus. Esse Deus bondoso que veio em nossa direção, que morreu na cruz do Calvário por nós, agora nós nos sentimos tristes, nós sentimos com o nosso coração pesaroso, porque esse Deus nos amou com amor eterno e eu sou indigno de receber. Quando nós tomamos ciência da dimensão do nosso pecado, há um entristecimento em nossos corações que nos leva humildemente a dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E nesse momento você confessa o seu pecado ao Senhor em arrependimento. Amado, de posse do perdão, somos invadidos por uma grande alegria, estimulados livremente a reparar nossos erros cometidos, beneficiando a todos em nossa volta. Olha só o que aconteceu com Zaqueu. Ele disse assim, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Meus irmãos, metade dos bens, esse homem era muito rico. Metade dos bens ainda, com a outra metade ele ia viver sobejamente. Mas metade dos seus bens ele daria aos pobres. E se em alguma coisa ele defraudou alguém, ou ele tirou a mais, ou ele se enriqueceu de uma forma ilícita, ele restituiria 4 vezes mais. Amados, quando Cristo entra na nossa vida, o nosso pecado ele se torna algo repugnante e nós começamos a ter atitudes que modificam o nosso ser. Nós reparamos os erros cometidos. Reparamos os erros cometidos em nosso relacionamento conjugal. Reparamos os erros cometidos com os filhos, com amigos, com parentes, com empregados, com empregadores, enfim, a todos que um dia, de uma maneira ou outra, causamos tristeza e decepção. Mas, sobretudo, nós reparamos o nosso relacionamento com Deus, quebrado pelo pecado e resgatado por meio do sangue de Cristo derramado. Amados, isto é bênção. Se você entrou nessa noite, nesse lugar, e você está triste porque o seu pecado tem te escravizado, eu quero dizer para você que Jesus está dizendo para você, olha, rapidamente, desça depressa do seu orgulho e me receba, porque eu quero transformar a sua vida, eu quero dar alegria, e tudo aquilo que você fizer vai ser para a honra e glória do teu nome, nada que você fizer vai ser algo forçosamente, porque aqui nesse texto nós vemos que não foi Jesus que pediu para
para Zaqueu, dizendo assim: Zaqueu, faz o seguinte, dê metade dos seus bens aos pobres, e tudo aquilo que, se você defraudou alguém, restitui 4 vezes mais. Jesus não falou isso para ele, ao contrário de que ele falou para o jovem rico. O que ele disse para o jovem rico? Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. O que aconteceu com o jovem rico? Ele se retirou, triste, porque era dono de muitas riquezas, ou seja, o seu coração não foi transformado. Jesus deu as diretrizes para o jovem rico. Aqui Jesus nem precisou dar as diretrizes, ele já estava tomando a decisão antes que Jesus falasse alguma coisa. Olha, eu vou dar metade dos meus bens, e aquele a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus entra na nossa vida, nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos os nossos conceitos, nós mudamos a nossa forma de pensar, de agir, para andar de uma forma digna diante do Senhor. E era isto que Zaqueu queria. Tanto é que nós vemos depois que Jesus disse o quê? Eis que houve salvação nesta casa. Amados, somos readimidos, reabilitados para sermos bênçãos onde o Senhor nos plantar, assim como Zaqueu foi para aqueles pobres e para aqueles a quem ele tinha defraudado. E por último, onde Jesus entra, ele nunca mais sai. A Bíblia diz assim: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque houve salvação na casa de Zaqueu, porque houve evidência suficiente de que houve uma transformação sincera no coração de Zaqueu, de que agora, como homem redimido, se dispôs a abandonar os seus pecados e receber o evangelho da graça. Segundo o comentarista Albert Barnes, abro aspas, ele diz assim: até agora, embora judeu, ele, Zaqueu, ainda é um pecador, e um grande pecador. Ele não era digno de ser chamado filho de Abraão. Agora, por arrependimento e por receber o Cristo, cujo dia Abraão viu e se alegrou, conforme está escrito em João 8,56, ele se mostrou digno de ser chamado filho de Abraão. Para os judeus, filho de Abraão eram aqueles que viviam dignamente, que guardavam as leis do Senhor, que que guardavam o sábado e viviam de uma forma digna diante do Senhor nas leis judaicas. Devido à sua vida pregressa, os judeus não viam como filho de Abraão, que foi um exemplo de piedade ilustre, o pai dos fiéis, conforme registra Romanos 4,11, bem como o ancestral dos judeus, conforme completa Barnes. Agora ele poderia ser aceito pelos judeus, que antes o odiavam, pois houve uma transformação verdadeira. Quando as pessoas de um lar abraçam a Jesus como Senhor e Salvador, a salvação ela se torna real na vida delas. E jamais alguém ou alguma coisa, nem deste mundo, nem do porvir, nem das trevas, podem arrancar este dom, este presente que Deus nos outorga em Cristo Jesus, nos dá em Cristo Jesus. A salvação é um presente dado por nós, por um Deus verdadeiro e poderoso e soberano. E a palavra de Deus nos diz que uma vez dado esse presente, ninguém pode arrancar-nos. Romanos diz assim: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem o diabo, nem o pecado que muitas vezes nós cometemos, porque nós vamos nos arrepender deles. Amados, lá em João capítulo 10, versículo 28 e 29, nós lemos assim, João 10, 28 e 29, Deus garante a nossa salvação. Olha lá o que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e o que? Ninguém as arrebatará da minha mão. E olha o versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém
pode arrebatar. Ou seja, uma vez que você foi comprado com preço de sangue, porque se você pegar esse texto, volte aí por gentileza, João capítulo 10, versículo agora 25 e 26, diz assim, 26, por favor. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E olha o que diz o versículo 28 que nós lemos. Eu lhes dou a vida eterna a quem? As minhas ovelhas. As minhas ovelhas que jamais perecerão. As minhas ovelhas que ninguém arrebatará da minha mão, porque aquilo que meu Pai me deu, ou seja, as minhas ovelhas, a você e a mim, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A salvação é um presente que entra e fica para sempre. Às vezes, pastor, mas eu errei, eu pequei. Querido, você pode pecar, a Bíblia diz assim que não há justo sobre a face da terra. O próprio texto de João diz assim, se você disser que você não tem pecado, você está mentindo. Mas a Bíblia diz, olha, se você pecar, se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto a Cristo, junto ao Senhor Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, não é o pecado que nos leva ao inferno. O que nos leva ao inferno é não abraçar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é não reconhecer o seu sacrifício na cruz, é não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é não mudar a sua vida, você apenas fiar-se na sua religião. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou dessa igreja, eu sou daquela outra. Isso não vai te levar ao céu. O que te leva ao céu, queridos, é uma transformação de Cristo na sua vida. E quando Cristo entra na sua vida e transforma, não significa que você não vai pecar, mas o seu pecado já não tem o poder para tirá-lo dos céus, das mãos do Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, quantos se encontram vagueando nesse mundo como Zaqueu, acreditando que os seus bens satisfazem os anseios do seu coração e lhe trazem felicidade duradoura. Ledo engano. Precisam de um encontro redentivo com o Salvador. Jesus se interessa por você, meu querido irmão e amigo, sabendo quem é você e conhecendo o mais profundo do seu coração. Sabe das suas angústias, sabe das suas incertezas, sabe das suas lutas, sabe das rejeições que você sofre, das suas atitudes abomináveis, entre outras coisas, mas, sobretudo, Ele veio demonstrar o seu grande amor por você, quando lá na cruz, Ele entregou a sua vida por amor, ao dar a sua vida para lhe resgatar da morte eterna e lhe dar o mais precioso presente que o homem pudesse receber. Eis que Ele bate forte e insistentemente à porta do seu coração, pois o dia do juízo de Deus se aproxima e a oportunidade de ser redimido por Ele é hoje. O momento é oportuno, pois o amanhã não existe e pode ser muito tarde. Desça depressa de sua prepotência, desça depressa do seu orgulho e reconheça que não há bem nenhum em você que possa lhe tornar apto para herdar a vida eterna. Seja humilde e corajoso para dizer: eis-me aqui para o servir a ti, ó Cristo amado. Perceba a enorme alegria que invadirá o seu coração e sua alma ao obedecer ao chamado divino e ser aceito como filho do Deus vivo. Vislumbre as transformações que serão operadas na sua vida e em seu lar. Auxiliados por Cristo, você desejará ardentemente colocar em ordem todos os detalhes que estão errados que envolve a sua vida. E por fim, descanse, pois uma vez salvo, salvo para sempre, pois o pecado não lhe tira a graça. O pecado pode tirar a alegria da graça, a alegria da salvação, mas não lhe tira a graça. E ao confessá-lo, como ensina a palavra de Deus, você sentirá plena paz em sua alma pelo perdão concedido. Que Deus te abençoe. Amém.